disparou mísseis contra localidades de 3 países vizinhos nessa semana, a Síria, o Iraque e o Paquistão. Vamos ver primeiro onde o Irã atacou com mísseis. Temos um mapa para vocês. O Irã atacou Harem, na Síria. Foram mísseis contra uma célula do Estado Islâmico, um grupo radical sunita. Ele atacou Erbil, no norte do Iraque. Isso é uma região famosa, pertence ao grande âmbito do Kurdistão. E atacou uma área bem mais longe, ataques aéreos, pelo que a gente tem nas informações de agências, no Paquistão. Esses 6 ataques causaram grande repercussão internacional e essa repercussão internacional ela prosseguiu ainda com mais virulência, porque o ministro de Relações Exteriores do Irã, falando na Suíça, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, ele disse que os ataques que o país dele realizou não cessarão enquanto a guerra em Gaza não terminar. Vamos conferir. امنیت کشتیرانی و امنیت دریانوردی مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران هست. یمن هم بر این موضوع باور دارد. اما امنیت دریای سرخ امروز به تحولات در غزه گره خورده است. همه ما ضرر خواهیم دید و آسیب خواهیم دید اگر نسل کشی و جنایات اسرائیل در غزه متوقف نشود و جبهه‌های مختلف فعال باقی بماند. طبعاً توقف نسل کشی در غزه میتواند منجر به توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های رژیم Israel بشود. Dorival, o que me chamou a atenção foi o leque de acerto de contas que o Irã fez. Quando ele ataca Erbil, no norte do Iraque, ele está atacando um inimigo tradicional que já vem de antes da revolução do Ayatollah Khomeini, que são os curdos. Ou melhor dito, uma parte dos curdos, com os quais há diferenças históricas vão mais de século. Quando ele ataca aquela parte da Síria, o Irã está atacando uma formação radical islâmica sunita, o mesmo que ele vai fazer lá do outro lado, no Paquistão. Eles devem estar se sentindo muito seguros, porque o acerto de contas é com todo mundo. Só explicando que no Kurdistão, né, historicamente, tem 2 clãs, Talibani e Barzani, e eles se alternavam entre se aliar ao Saddam Hussein e ao Irã, né, naquele período da guerra Iraque e Irã entre 80 e 88. Bom, exato. Eu acho, em primeiro lugar, né, o Irã está flexionando músculos, né? Ele está elevando o seu poder de dissuasão no momento em que ele está muito próximo de chegar à bomba nuclear. Segundo a ONU, né? Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, é um momento em que para o Irã é muito interessante manter ali uma cortina de dissuasão enquanto ele termina esse projeto que vai colocar ele num patamar diferente do ponto de vista da capacidade militar e do peso geopolítico, né? E aí ele mantém, digamos assim, os inimigos e adversários distraídos com todos esses irritantes, com todas essas elevações de tensões, né? E, ao mesmo tempo, ele eleva também o perfil retórico dele, ideológico. É um regime que está sob pressão forte, né, da população, com muitas manifestações que ocorreram e muitas prisões. É um regime desgastado, que já tem uma enorme fadiga. A Revolução de 1979 perdeu todo o seu apelo popular. Eu estive 4 vezes no Irã e a cada vez que eu vou eu sinto mais ressentimento de maior parte da população, expressando até mesmo para estrangeiros isso, né, que antes não acontecia. E aí ele usa sempre a questão de Israel para justificar a sua perpetuação no poder. É algo que muitas ditaduras no mundo muçulmano fazem, mas o Irã é um dos que mais fazem isso, né? Então, justificam a necessidade de se perpetuar essa teocracia, essa ditadura no Irã, como parte da defesa do Islã, né,
contra uma suposta conspiração judaico-cristã para destruir o Islã. É um ponto relevante que você acaba de mencionar, porque ele é pervasivo a todos os regimes naquela região. No grande Oriente Médio, tem, por exemplo, se a gente pega o panarabismo, ou pega o nacionalismo árabe dos anos 50, dos anos 60, tem a criação, como eles falam, da entidade sionista, que é o grande catalisador e capaz de unir. Quando esses regimes entram em crise, eles imediatamente identificam um regime. Isso já foi com Nasser lá atrás. E isso veio até mesmo no Egito já com Mubarak, até mesmo com Mubarak, e particularmente no Irã, que designa os Estados Unidos como o grande Satã desde a Revolução do Khomeini, lá atrás, em 1979. Mas há um elemento agora novo aqui, ao qual você se referia também. Se os iranianos estão tão próximos a um artefato nuclear como parecem estar, e eles pretendem chegar a ele pelo enriquecimento de urânio, por ultracentrífugas muito parecidas com as que o Brasil tem também, nós estamos mudando o jogo. E aí nós temos uma potência nuclear encostada neles, que é o Paquistão. Isso. Temos outra potência nuclear encostada neles, que é a Índia. Temos outra potência nuclear encostada neles, que é Israel, para não falar das tradicionais China e Rússia. O jogo está ficando muito perigoso, Lorival. E Coreia do Norte. E já existem especialistas em Coreia do Norte que sempre estão acostumados, né, com todas as ameaças, todas as questões retóricas, estão chamando a atenção para uma mudança de atitude do regime e que poderia estar se preparando para... Bom, ele aumentou o nível das bravatas semana passada, até aqui a gente chama de bravata, né? Você está dizendo que já não é mais bravata. E um pouco o raciocínio que eu apliquei para o Irã, do desgaste do regime, dos problemas aí que vem da pandemia e tudo isso, a fome e assim por diante. Agora o regime também está sob pressão na Coreia do Norte. Estive lá 2 vezes também. E, enfim, é claro que é tudo muito difícil de sentir, de medir, mesmo estando dentro da Coreia do Norte. Mas especialistas notam essa mudança e um possível ataque contra o Japão ou contra a Coreia do Sul para provocar uma guerra, realmente olhando para o exemplo da Rússia, da China, enfim, de todas essas situações em que o Ocidente parece pressionado e com dificuldade de honrar todos os seus compromissos de defesa mútua. Então, a gente tem um quadro realmente de uma elevação do perfil do desafio a essa ordem internacional baseada em regras e liderada pelos Estados Unidos. Lorival, muito obrigado pela participação aqui, sempre super bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, prazer.